Olá, queridos amigos da Cena. É com muito carinho, é com muita alegria que aqui estamos para refletirmos em torno do Evangelho de Jesus, em torno da doutrina espírita e, antes de mais nada, agradecemos muito a Deus por essa oportunidade. Eu sou Alan Faria, responsável por nossas reflexões com o tema A Vingança. Mas antes de adentrarmos efetivamente ao nosso tema, faremos a leitura de uma página, visando o nosso preparo, visando a nossa harmonização. E a página escolhida hoje é do livro Celeiro de Bênçãos, da Joana de Ângeles, e a psicografia do Divaldo Pereira Franco. Então, ela é intitulada Ante as Ofensas. Ante as ofensas. Não deis guarida às ofensas, nem te faças igual ao ofensor. Se alguém te perturba e revidas, és semelhante a ele. Se te ferem e não revidas, estás melhor situado do que ele. Se te ofendem e perdoas, esquecendo a ofensa, enquanto aquele que cai, levanta-te e marchas, situando-te em clima de paz superior ao dele. Se, todavia, após perdoares e esqueceres, resolveres ajudar o teu ofensor, terás logrado a plenitude do que almejas, desde que ele, embora sem o saber, é instrumento da vida para admoestar-te no instante necessário, acusando-te de erros cometidos ou que poderias ou poderás cometer, colocando-te em alerta contra ti mesmo, em considerando que os adversários mais severos estão sempre no homem, em forma de inferioridade e paixões, e não fora dele, como se supõe. Ninguém mais atacado, desdenhado, ofendido, escarnecido do que Jesus. Entretanto, sem débito de qualquer natureza, permaneceu impertérrito ante aos perseguidores gratuitos, testemunhando que os legítimos valores são as qualidades íntimas e que a realeza verdadeira é inerente àquele que superou os óbices e problemas, planando em harmonia íntima acima de quaisquer circunstâncias. O diamante na lama não deixa de manter o valor que lhe é próprio, e a estrela que reflete no lodo mantém o mesmo brilho que possui quando rutilando na placidez da água cristalina. Não te agastes, portanto, com as ofensas que te cheguem. Se permaneceres íntegro, não te atingirão, porquanto és o que vitalizes e não o resultado das impressões e agressões naturais do roteiro da sublimação. Segue adiante, haja o que haja considerado ou não, certo de que todo o ofendido de hoje resgata as ofensas que ontem praticou. Bem-aventurado, pois, quando o ofendido e perseguido, porque o reino dos céus te alcançará em breve o Espírito. Então, Joana de Ângeles, do livro Celeiro de Bênçãos, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Eu vou convidar a todos nesse instante a se unirem nós em pensamento, fazendo com que eles se elevem. Unamos também os nossos corações numa corrente do bem fraterna, pedindo a permissão de Deus para que nesse instante possamos aproveitar esses momentos de reflexões a fim de fortalecer a cada um de nós espírito no trabalho edificante que precisamos fazer pela nossa melhora, em favor do outro, na direção do bem. Que essa consciência, Pai, possa despertar em nós para que as nossas ações, os nossos gestos, as nossas escolhas
estejam vinculadas a esse bem e dessa forma venham beneficiar não só a nós, mas a todos aqueles que estão ao nosso redor. Que possamos, Pai, de certa forma, ser o seu instrumento a divulgar o Evangelho de luz aos corações daqueles que não te conhecem, aos corações daqueles que sofrem, ainda que nós mesmos estejamos passando por problemas e dificuldades. Permita-nos, Senhor, desta forma, atuar em seu nome, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Pai amado. Graças a Deus. Então, queridos irmãos, hoje o nosso estudo, intitulado A Vingança, ele está baseado lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, o item é o 9. Então, começamos a pensar e a refletir a respeito do tema e fomos buscar lá nos dicionários uma definição para a palavra vingança. E aí encontramos que é a atitude de quem se sente ofendido ou lesado por outrem e efetua contra ele uma ação mais ou menos equivalente. Então a palavra, vingança pode ser entendida como um desforço, uma desforra, uma represária. Também podemos dizer que ela ganha um sentido de punição, de castigo. Está muito associado a esse sentido também. Bom, e quando a gente começa a estudar esse item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, logo no início do estudo encontramos que a vingança é o último resquício da barbárie humana, dos instintos selvagens que se debatia a humanidade no início da era cristã. Kardec, nos livros da codificação, nos coloca que tem origem, a vingança tem origem no instinto de conservação, onde todas as paixões e vícios, onde se encontra todas as paixões e vícios do ser humano. Logo no início do nosso estudo, encontramos que a vingança é o último resquício da barbárie humana, dos instintos selvagens que se debatia a humanidade no início da era cristã. Kardec, nos livros da codificação, nos coloca que a vingança tem origem no instinto de conservação, onde se encontram todas as paixões e vícios do ser humano. Então, sabemos que o povo daquela época era muito embrutecido, animalizado. Agiam instintivamente, preocupados apenas com os prazeres mundanos, com a satisfação pessoal. Então, onde as questões, os problemas eram resolvidos, em sua maioria, de forma violenta. Não foi à toa que foi criada a lei de Talião, do olho por olho, dente por dente, com o intuito de quê? Fazer com que o povo daquela época viesse a refrear seus instintos e pudessem se precaver dos prazeres mundanos, que a vida não era só isso. Então, alimentar o sentimento de vingança dentro de nós é demonstrar os resquícios da barbárie humana. Os instintos selvagens existentes ainda em nós. Ou seja, é dar prova da nossa inferioridade moral, do atraso evolutivo daqueles que se entregam a essa vingança. Diante disso, podemos então afirmar que a vingança é condenável porque ela é uma manifestação que parte de um coração ressentido pelo ódio e que guarda a mágoa e o rancor do semelhante. E isso, queridos irmãos, torna-se contrária à lei de Deus, que é toda de amor. Ela é contrária aos ensinamentos que Jesus veio nos trazer, que nos aconselhava a perdoar não 7 vezes,
mais 70 vezes 7, ou seja, de forma infinita. E foi bem claro quando disse que precisaríamos amar o nosso inimigo. E nos alertou que deveríamos nos reconciliar com ele enquanto ainda estamos a caminho. Ainda quando estamos junto a eles. A recomendação foi que deveríamos nos reconciliar e não que deveríamos nos vingar. Percebemos a diferença, mas o que nós estamos fazendo? Essa é a reflexão muito importante, porque ainda é muito comum um sentimento de vingança. É ou não é? Vamos pensar um pouquinho, será que nós ainda não estamos alimentando isso dentro de nós mesmos? Vamos pensar, quando o ser humano se sente aviltado, ofendido, seja de uma maneira real ou não, a sua contenda, basta ele imaginar algo de igual intensidade ou até bem pior acontecendo com o seu desafeto, com aquele que o magoou, para que uma satisfação se insinue em sua alma. A vingança se manifesta no nosso íntimo com uma reação carregada de forte emoção e por um certo prazer que motiva em nós, nos motiva, a fazer com que o outro também sofra, com que ele pague por aquilo que ele fez. Por isso é muito comum ouvirmos ou falarmos algo do tipo assim: vingança é um prato que se come frio. Já não ouvimos isso? Já não falamos isso? Não leva o desaforo para casa. Filho meu que traz desaforo para casa apanha. Tem um gênio forte, meu orgulho foi ferido. Essas são frases bastante comuns que usamos ou ouvimos ainda na nossa sociedade machista, na sociedade violenta em que vivemos. E aquele que assim não reage é tido como covarde, como fraco. Essa é a ideia que ainda é reforçada na nossa educação, no nosso dia a dia. Então, exatamente por isso, quando somos agredidos por palavras, por ações, dificilmente passamos por essas situações sem revidar os impropérios, os desaforos ou as pancadas. Porque a gente não leva desaforo para casa, porque o nosso orgulho é ferido, porque a gente quer sempre ter a última palavra. Não é assim? A gente não dá o braço a torcer. E as formas de revides, as discussões acaloradas, quando trocamos grosserias, ofensas, insultos, os propósitos violentos de vingar crimes cometidos a familiares, de fazer justiça com as próprias mãos. Em geral, são as emoções muito fortes de ódio que nos deixamos envolver e que gera desequilíbrio que podem levar as criaturas a atos criminosos, motivados pelo desejo de fazer vingança, de fazer com que o outro pague, de que ele passe pela mesma dor que a gente está passando. E isso acontece porque ainda estamos longe de oferecer a outra face quando alguém nos bate em uma delas, como recomendava Jesus. A atitude íntima de quem é agredido e deseja ser fiel ao ensinamento evangélico deve ser a de se revestir de uma coragem, de um autocontrole gigantescos, para que a gente não reaja da mesma forma, para que a gente não caia naquela onda vibracional baixa que se coloca ou se faz naquele exato instante quando atitudes negativas, quando sentimentos violentos ou desta natureza começam a ser alimentados. Aquela história, quando um não quer, dois não brigam, ela é muito sábia nesse sentido. Porque a gente não vai alimentar
aquele fogo, jogando lenha para que aquilo crie, cresça, vire uma fogueira e venha consumir a todos aqueles que estão ali envolvidos naquele instante. Então, ter esse cuidado é de muita importância para nós, para que a gente não alimente aquela situação e ela venha sair do controle, prejudicando a todos aqueles ali envolvidos, inclusive a nós mesmos. Porque quando assim fazemos, acabamos nos igualando, né, ao ofensor. Devemos, então, empreender todo o nosso esforço por desenvolver os sentimentos de fraternidade e tolerância, buscando no Evangelho e na prece o amparo, a inspiração para nos libertarmos do desejo de vingança. É aí que a gente começa a praticar o orai e vigiai. Ou seja, estarmos atentos que aquela situação pode se transformar ou sair do nosso controle, pode fazer com que a gente acabe cedendo àquela inspiração inferior, se a gente não está vigilante, se a gente não está atento. Então a gente precisa, essa vigilância, esse vigiai, está justamente aí, a gente ter cuidado nesses momentos, que aquilo pode ser essa pegadinha que foi colocada ali para nós, e se a gente der vazão aos sentimentos que nos tomam, ou age ou reage de forma impulsiva, acabamos, né, por nos comprometer, por nos desviar ou por nos desequilibrar, baixar a nossa vibração, né, que está num determinado nível, e torná-la inferior e ir trazendo para nós como consequência o quê? A dor, o sofrimento, a complicação. Então a gente precisa estar atento. Esse orar e vigiar é dessa forma. Então, primeiro a gente está observar quando essa situação acontece. Então essa vigilância se instaura. E buscar na oração, no orai, o nosso fortalecimento. Pedindo a Deus que nos dê força para que a gente possa entender e sair daquela situação da melhor forma possível, sem revidar, sem querer ter a última palavra, buscando apenas não responder naquele instante, que pode ser de grande valia. A gente lembra de Chico, né, aquela famosa passagem da aguinha da paz, pegar aquele golinho d'água, colocar na boca e esperar aquela vontade de responder da mesma forma passar, para que a gente também não se comprometa, para que a gente acabe não complicando mais aquela situação. Então, na mensagem que a gente trouxe, né, inicial, a Joana de Ângeles também coloca isso na psicografia do Divaldo, né? Então, ela tem uma parte que ela coloca lá: se todavia, após perdoares e esqueceres, resolveres ajudar o teu ofensor, terás logrado a plenitude do que almejas, desde que ele, embora sem o saber, é um instrumento da vida para admoestar-te no instante necessário, acusando-te dos erros cometidos ou aqueles que poderias ou poderás cometer, colocando-te em alerta contra ti mesmo, em considerando que os adversários mais severos estão sempre no homem em forma de inferioridade e paixões, e não fora dele, como se supõe. Olha que interessante, né? A Joana nos alertando. Primeiro ela pede para a gente, após perdoar e esquecer, não basta só perdoar a ofensa, né? Não basta só esquecer. Quando, depois de fazermos isso, de perdoar e esquecer, resolvemos ajudar o teu ofensor, é que lograremos a plenitude do que almeja. É um passo além. Então, assim, já é difícil para nós perdoar, é muito difícil para nós esquecer, mas a Joana sugere para todos nós que, além de fazer isso, a gente precisa ajudar o nosso ofensor. Traduzindo para nós a mensagem que o Cristo falou: perdoar 70 vezes 7, né, de forma indefinida. Porque, mesmo sem o saber,
Ele, o ofensor, é um instrumento da vida, gente, que está sendo utilizado naquele instante necessário, nos deixando alerta dos erros que poderíamos cometer, que estamos cometendo, ou que estamos muito próximos de fazer. E isso vai nos deixar alerta contra quem? A nós mesmos. Considerando sempre que os adversários mais severos estão sempre no homem, em forma de inferioridade e paixões. Olha isso. Não é no outro. Nosso pior inimigo não está fora de nós, está dentro de nós, em formas de inferioridades e paixões. Esses são os inimigos que precisam ser combatidos. Então entendemos que quem tem amor no coração nada deve temer. E é essa segurança que nasce na confiança que devemos ter na justiça divina. Que tudo que acontece, meus irmãos, tem um propósito, tem um porquê. Não cai uma folha sem o consentimento do nosso Pai. Temos que ter a confiança também na proteção dos nossos amigos espirituais, dos nossos mentores, na aceitação das provas que são reservadas a nós e aos nossos familiares, por mais cruéis que elas possam ser. Por mais cruéis que aparentemente elas carregam, né, essa ideia num primeiro momento, porque a gente não entende muito bem o porquê daquilo, né? Então, assim demonstramos a nossa fé. Assim damos prova da fé que já professamos. Não nos dizemos cristãos, ou seja, seguidores do Cristo. Então, precisamos confiar na providência divina, mesmo quando pisam no nosso calo. Mesmo quando as coisas não saem como nós gostaríamos. E esta vigilância tem que ser constante. Esse cuidado deve ser redobrado. Por quê? Há casos em que a vingança se torna patente. É o que acontece quando tomamos conhecimento de crimes hediondos, por exemplo. Qual é o primeiro sentimento que nos chega, que vem à mente, quando a gente se depara na TV, na internet, no jornal, com a ideia de um crime hediondo, com o acontecimento de um crime hediondo? Então, qual é o sentimento que desperta em nós quando a gente tem esse conhecimento? É o de desejarmos que o indivíduo sofra na carne a dor que ele fez os outros passarem? Ou já estamos emitindo para eles também, a todos os envolvidos, a vítima e o suposto agressor, com uma oração para que aquela situação se resolva da melhor forma possível, que aqueles que estão envolvidos possam encontrar a paz em seu coração. A resposta a esses questionamentos vai nos dar a direção exatamente de onde nos encontramos nesse sentido. Então, porque se nós, nesse exato momento, começamos a desejar o mal para o outro, né? Então, assim, temos lá a notícia de um crime hediondo e a gente faz aquele pensamento negativo vem automaticamente em nossa mente, passa pela nossa ideia que deveria pagar da mesma forma, então estamos sendo cúmplices da violência, incentivando-a inconscientemente. Por isso que é tão importante, né? Aquela frase do poeta Gentileza, gentileza gera gentileza, porque esse é um exercício que a gente precisa estar fazendo para ir de encontro a esses instintos violentos, esses desejos de vingança, esses resquícios da barbárie do passado que ainda habitam em nós. É um exercício muito salutar para que a gente não venha cair
nessas armadilhas ainda, ou nessa inferioridade que ainda existe em nós. É dessa forma que combatemos isso, né? Então, perpetuar essa questão da gentileza, gerar a gentileza, do bons pensamentos chegarem antes dos maus, né? Ou a gente eliminar os maus pensamentos, é a forma que a gente se torna vigilante nesse sentido, que a gente começa a colocar em prática no nosso dia a dia esses ensinamentos. Porque senão, sem isso, o que vai nos diferenciar dos animais? O que nos diferencia daqueles que ainda são violentos? Percebemos? Então, a vontade de ver a justiça sendo feita muitas vezes nos torna injustos. E isso porque a visão da realidade que nos cerca pode estar distorcida por uma série de fatos, meus irmãos, que vão desde o desconhecimento dos motivos do que está ocorrendo até a manipulação de informações. Olha só. Porque dependendo da situação, do ângulo que nós estejamos, a gente não contempla todos os fatos. Então, uma cena pode estar sendo observada por nós de uma forma, a gente está enxergando do outro. Alguém que esteja numa posição diferente vai enxergar algo que a gente não enxergou. Então, a gente tem plena convicção daquilo que aconteceu. A gente tem condições de julgar aquilo desta forma. Então, é por isso que a gente precisa estar atento. A gente não sabe de tudo aquilo que envolve aquela questão. Então, como que a gente se acha no direito de julgar? E por que a gente tem que estar atento? Pois tudo começa no nosso pensamento. Então, desencorajar a vingança não significa ser conivente com o mal. Pelo contrário, mostra a necessidade de combatermos a maldade com razão e não com ódio e a emoção que cegam e destroem. Jesus disse que deveríamos ser prudentes como a serpente e mansos como as pombas. Nesse ensinamento superior, o Mestre mostra sua sabedoria, pois se formos prudentes, agiremos com cautela, previdência em todos os nossos atos. E com mansidão teremos respeito e amor, fazendo aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. As leis existem e devem ser cumpridas, sejam as leis humanas, das quais todos nós temos conhecimento, sejam as leis divinas, contidas no Evangelho de Jesus. Desrespeitá-las trará consequências na medida e na mesma intensidade do descumprimento. É por esse motivo que não devemos buscar a vingança com as próprias mãos ou nos satisfazermos com a dor de outra pessoa, por pior que esta pessoa pareça. Nem mesmo conceder ou concordar, que os crimes hediondos sejam pagos com a morte. No nosso planeta há seres de diferentes escalas de desenvolvimento moral e intelectual. Vivemos num planeta de provas e expiações onde ainda comporta essa situação, situações como essa. Isso ainda é necessário para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento. Isso faz com que presenciemos atos lamentáveis e não compreendamos como pode haver indivíduos que se comprazem ainda em fazer o mal pelo mal. A impunidade, às vezes, os preserva das leis humanas. E isso pode nos gerar uma revolta. Mas precisamos ter muito cuidado, meus irmãos. Não nos esqueçamos das Escrituras, onde é claro que a vingança a Deus pertence. E quando dizemos isso, não estamos querendo dizer que Deus, o Pai, o Criador, soberanamente justo e bom, vá se vingar em nosso nome, como muitos acreditam, Tem muitas pessoas que colocam, muitas religiões até que colocam dessa forma. Mas
A gente precisa entender que as leis foram criadas pelo Pai, foram as leis espirituais, as leis naturais, dentre as quais está a lei de causa e efeito, na qual tudo o que fizermos ao próximo, de bom ou de ruim, retornará a nós mesmos. É a nossa própria consciência que nos cobrará na vida material ou na vida espiritual, que é a verdadeira vida, como sempre falou Jesus. Portanto, não há malefício que não seja cobrado, não há injustiça que não seja reparada. Tudo está sob os olhos do Senhor, mesmo que escape aos olhos dos homens. Disto não podemos duvidar, meus irmãos. Não deixar o mal se proliferar deve ser uma constante na vida do cristão. Mas a cautela deve acompanhar essa sede de justiça para que não passemos de vítimas a carrascos. Olha que interessante, né? Se a gente não tem esse cuidado, a gente deixa de ser vítima. E a gente vira o quê? Carrasco. E a gente lembra mais uma vez, Chico, né? Quando ele falava assim, eu fico triste quando alguém me ofende, mas eu ficaria mais triste, né? Se fosse eu o ofensor. Olha aqui que ensinamento. Porque às vezes a gente acaba se dando se deixando levar pela emoção e fazendo justamente isso. Então olha aí, olha a colocação de Chico também nesse sentido, né? Para que a gente fique atento a essas questões. Então, assim, em verdade vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Pois se amardes somente os que vos amam, se saudardes somente vossos irmãos, que fazeis de mais? Afirma Jesus, lembrando que também os malfeitores fazem isso. No que estaríamos nos diferenciando deles? Teríamos algum mérito por só fazer o bem àqueles que nos faz bem? Jesus disse que não, e a razão o acompanha. Se tivermos que enfrentar algo, meus irmãos, que seja o bom combate, que precisa se iniciar dentro de cada um de nós. E as conquistas, mesmo quando lentamente obtidas, vão aumentando nossa capacidade de perdoar. E todos nós podemos testar, avaliar a nossa atual condição, observarmos-nos, né, diante das situações em que alguém nos fira, até mesmo fisicamente, e analisemos os sentimentos que ainda despontam em nossa alma, a intensidade deles, até que altura eles nos dominam e até onde conseguimos esquecer o fato e as criaturas que nos atingiram. Se os guardamos por muito tempo, se alimentamos as emoções desagradáveis, é um sinal de alerta que nos deve levar à meditação, na tolerância, a redobrar o nosso esforço no perdão, prosseguindo, meus irmãos, para melhores resultados. É onde a gente coloca aquele orar e vigiar que a gente falou mais anteriormente, né? É dessa forma. A gente precisa se situar para a gente entender qual é o nosso momento e trabalhar para que a gente não caia nesse sentido, se as nossas respostas a esses questionamentos foram positivas, né? Se ainda estamos nos deixando levar pela emoção, se ainda queremos pagar na mesma moeda aquilo que estão nos fazendo. Então, qual o significado tem para nós hoje, com o conhecimento e as explicações que a doutrina espírita nos traz? Isso está fazendo a diferença? Esses ensinamentos estão nos auxiliando? Eis uma grande oportunidade de colocarmos isso em prática. Para o espírita, a vingança não é mais somente um movimento exterior.
É um movimento que nasce no espírito e aí deve ser combatido, para que não se torne uma erva daninha, uma sementinha que vá corroê-lo, fazendo o quê? Destoar dos objetivos educativos da vida, do nosso melhoramento moral que precisamos implementar para sair dessa condição de inferior e passar a sermos espíritos melhores. Então, meus irmãos, entendermos que não há o doce sabor da vingança, mas sim o amargor da perturbação, da falta de paz, do desequilíbrio, que nos acompanhará até a vida espiritual, levando a desarmonias, às obsessões, a dores profundas, que quando não canalizamos nossas energias e desejos em atenção para o bem, diversos espíritos que ainda estão buscando, que são motivados por quê? Por essa vingança. Estão na condição de obsessores hoje, querendo fazer justiça com próprias mãos, porque não conseguem perdoar, porque não conseguem esquecer, porque não conseguem e não percebem que estão presos ainda, vinculados, né, àquela situação, àquela dor, escravizados por esse momento. E não dão o salto da transformação, da melhora, não aceitam ajuda, ainda não encontraram a razão e não entenderam os motivos de passarem por tudo aquilo. Então passarão ainda por dores e sofrimentos, continuarão vagando no desespero, enquanto não despertarem para essa realidade. Então, essas são as reflexões que nos geram esse tema. Então, e esperamos muito que elas possam agora nos orientar, nos deixar alertas para essas questões bastante comuns em todos nós ainda, principalmente nos ambientes em que nos encontramos. O ambiente familiar, o ambiente de trabalho, na comunidade onde estamos inseridos. Esses são os ambientes propícios para começarmos a praticar a não violência, a não revanche, a não vingança, de deixar que essa gentileza, enfim, gere a gentileza, que o amor, enfim, gere amor, que o perdão gere perdão. Então, meus irmãos, agradecemos a todos vocês que escolheram dividir esse momento conosco, a todos os amigos da cena e a todas as outras queridas casas. Deixo aqui o meu abraço fraterno e o desejo sincero que Deus nos conceda mais oportunidades como esta. Agora, convido a todos vocês para, nesse instante, realizarmos a nossa prece final. Então, mais uma vez, vamos unir nossos corações, elevar nossos pensamentos, formando uma corrente do bem, solicitando ao Pai que possa potencializar os impulsos singelos e fraternos que saem agora dos nossos corações em forma de uma luz intensa, que além de iluminar a cada um de nós nesse instante, possa iluminar a toda a humanidade, a todos os nossos irmãos, envolvendo numa vibração de paz e harmonia, de cura, de perdão, de amor, ainda tão necessários à nossa sociedade, ainda tão necessários a cada um de nós. Ó Senhor, que a sua misericórdia possa envolver a todos os teus filhos nesse instante. Com coração repletos de alegria, de paz, de gratidão, lhe agradecemos por esta oportunidade, que possa ser transmutada toda dor e sofrimento, que esteja, Senhor, perturbando os nossos corações, os corações de nossos irmãos, onde eles se encontrem. Leve a luz, a paz, o amor, para que possamos, Senhor, continuar marchando firmes no propósito de servir, de nos melhorar, de atuar em favor de nós mesmos e de todos aqueles que nos cercam,
ser conosco, amparando, nos fortalecendo neste propósito, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Pai amado. Graças a Deus. Nosso muito obrigado, queridos irmãos. Muita paz a todos.